Continuando o 5º capítulo da 3ª parte do livro Memórias de um Suicida, ele estava nos contando que estava reencontrando o casal, né? E aí a antiga paixão, a custo adormecida pelo tempo, irrompeu ainda mais ardente desde que comecei a vê-la novamente, todas as semanas praticando ofícios religiosos numa das igrejas da nossa diocese. Como boa católica que desejava parecer, a fim de ocultar as verdadeiras inclinações reformistas que animavam a família toda. Desejei atraí-la e cativar agora as atenções amorosas negadas outrora, e sob a pressão de tal intento, visitei-a oferecendo préstimos e me desfazendo em amabilidades. Não o consegui, apesar das visitas se sucederem. O furor sentimental aumentou em meu seio, compreendendo-me totalmente esquecido, tal como a erupção inesperada e violenta de um vulcão adormecido desde séculos. Tentei cativá-la ternamente, me desfazendo em mil atitudes servis, apaixonadas e humilhantes. Resistiu-me com dignidade, provando absoluto desinteresse pelo afeto que lhe depunha aos pés, como também pelas vantagens sociais que eu lhe poderia fornecer. Experimentei suborná-la, levando-a a compreender o poder de que dispunha, a força que o hábito da companhia me proporcionava no mundo todo, o acervo de favores que poderia prestar a ela e ao marido, até mesmo garantias para exercer a sua fé religiosa, pois eu saberia protegê-los contra a repressão da lei, desde que concordasse em aquecer aos meus ansiosos projetos de amor. No entanto, me repeliu sem compaixão nem temor, escudada nas mais santificantes fidelidade conjugal por mim apreciada até então, me deixando convencido de que mais do que nunca se escancarou o supremo abismo entre nossos destinos, que eu tanto quis unidos para sempre. Ora, Jacinto de Ornella e Ruiz, que foi conhecedor da paixão que infelicitou minha existência, agora, vendo-me assediar o seu lar com atitudes amistosas, percebeu facilmente a natureza dos intentos que me animavam. Aliás, eu não procurava dissuadi-los. Ao contrário disso, agia assintosamente, dado que a pessoa de um jesuíta e, mais ainda, oficial do Santo Ofício, era inviolável para um leigo. Posto ao corrente dos fatos pela própria esposa, que junto dele procurava forças e conselhos a fim de resistir às minhas insidiosas propostas, encheu-se de temor, desacreditado dos laços de parentesco e, concertando entendimentos e resoluções com os seus superiores, preparou-se a fim de deixar Madrid, buscando refúgio no estrangeiro para si próprio, como para a família. Porém, descobri a tempo. Viver sem Magda era tortura que já não me seria possível suportar. Antes, eu quis me tornar desgraçado, ainda que desprezado por ela com descaso, porventura mais chocante. Quis mesmo ser odiado com todas as forças do meu coração, mas que a tivesse ao alcance dos meus olhos, que a visse frequentemente, que a soubesse junto de mim, embora que em verdade estivéssemos separados por duras e irremediáveis impossibilidades. Desesperado, desejei o inatingível por qualquer preço. Denunciei Jacinto de Ornelas ao Tribunal do Santo Ofício como seguidor do protestantismo, pensando livrar-me dele para melhor apossar-me da esposa. Provei com os fatos, denúncias, livros heréticos em relação à Virgem Mãe, que sempre foram armas terríveis nas mãos dos denunciantes para perderem vítimas das suas perseguições
retalhos fabricados, não raramente pelos próprios que ofereciam a denúncia. Farta correspondência comprometedora com luteranos da Alemanha, inteligências com adeptos dispersos pelo país inteiro, como pela França, sua ausência sistemática do confessionário, os próprios nomes dos filhos que lembravam a Alemanha e a Inglaterra, mas não a Espanha, e cujos registros de batismo não pôde apresentar, alegando haverem sido realizadas na Holanda em as importantes cerimônias. Porém, tudo provei, não por zelo à causa da religião que eu pudesse considerar digna de respeito, mas para me vingar do desprezo que, por amor dele, Maria Magda me votava. Uma vez preso e processado, Jacinto me foi entregue por ordem dos meus superiores, os quais não puderam negar minha primeira solicitação que no gênero eu lhes fazia, dados os bons serviços por mim prestados à instituição. Conservei-o desde então no segredo das masmorras infectas, onde o desgraçado passou a suportar longa série de martirizantes privações, de angústias e sofrimentos indescritíveis, por inconcebíveis à mentalidade do homem odierno, educado sob os auspícios de democracias que, embora bastante imperfeitas, ainda não podem permitir compreensão exata da aplicação das leis férreas e absurdas do passado. Nele se vê a revolta que extorcia o meu coração em me sentindo preterido pela mulher amada em seu favor. Meu despeito inconsolável e o ciúme nefasto que me alucinou desde tantos anos inspiraram-me gêneros de tortura ferozes, às quais eu aplicava possuído de demoníaco prazer, recordando as faces rosadas de Maria Magda que eu jamais as tranças ondulantes pelo perfume não fui eu que aspirei. Os braços cariciosos e lindos que a outro, que não eu, que a ele haviam ternamente prendido de encontro ao coração. Cobrei infame e satanicamente a Jacinto de Ornelas e Ruiz, na sala de torturas do Tribunal da Inquisição, em Madrid, todos os beijos e carícias que me roubou daquela a quem eu amei até a loucura e ao desespero. Fiz que lhe arrancassem as unhas e os dentes, que lhe fraturassem os dedos e deslocassem os punhos, que queimassem a sola dos pés até chagá-las, mas lentamente, pacientemente, com lâminas aquecidas sobre as brasas, que açoitassem suas carnes, retalhando-as, e tudo a pretexto de salvá-lo do inferno por haver anatematizado, obrigando-o a confissões de supostas conspirações contra a igreja, sob cujo nome me acobertei para as práticas da vileza. Presa de enlouquecedoras inquietações, Magda me procurou. Suplicou-me, por entre lágrimas, tréguas de compaixão. Lembrou-me sua qualidade de parente próximo, como a qualidade de Jacinto, também parente, os dias longínquos da infância encantadora, desfrutados no doce convívio campestre entre as alegrias do lar doméstico, protegido ambos pela intimidade de quase irmãos. Cínico e cruel respondi, interrogando-se, foi pensando em todos aqueles detalhes inefáveis de nossa juventude que consigo mesma, ou certamente com Jacinto, consertei a traição abominável que me infligiu. Falou-me dos filhos, que ficariam à mercê de duríssimas consequências com o pai acusado pelo Santo Ofício, e ainda mais, se ele morresse,
em vista do encarceramento prolongado, concluindo por suplicar, banhado em pranto, a vida e a liberdade do marido, como também a minha proteção a fim de se refugiarem na Inglaterra. Então, após lançar em meu rosto o odioso fel que extravasava de minha alma, vendo-a à mercê de minhas resoluções, falei: terás de retorno teu marido, Maria Magda, mas sob uma condição, da qual não abrirei mão jamais. Entrega-te, sê minha. Consente em aliar tua existência à minha, ainda que ocultamente, e restituirei sem mais incomodá-lo. A desgraçada ainda relutou durante alguns dias. Todos os arrazoados que uma dama virtuosa, fiel à consciência e aos deveres que lhe são próprios, poderia conceber a fim de eximir-se à prevaricação. Minha antiga noiva apresentou a minha sanha de conquistador desalmado e inescrupuloso, por entre lágrimas e súplicas, no intuito de me demover da resolução indigna. Mas eu me fiz irredutível e bárbaro, tal como ela própria, quando outrora lhe supliquei desesperado, ao me reconhecer abandonado, que se apiedasse de mim, não atraiçoando meu amor a benefício de Jacinto. Aquela mulher que eu tanto amei, que teria feito de mim o esposo escravo e humilde, me tornou feroz com o perjúrio em favor do outro. Levantavam-se, então, das profundezas do meu ser psíquico, as remotas tendências maléficas que em Jerusalém, no ano de 33, me fizeram condenar Jesus de Nazaré em favor da liberdade do bandoleiro Barrabás. Aliás, existia muito de capricho e vaidade nas atitudes que me levavam a desejar a ruína de Magda. E, enquanto o casal, execrado, sofria o drama pungente que o homem moderno não consegue senão através do colorido da lenda, eu me alegrava com a satisfação de vencê-la, despedaçando sua felicidade que incomodava meu orgulho ferido. Quando, alguns dias depois do nosso entendimento, a desventurada noiva da minha juventude, descendo à sala de torturas, contemplou o espectro a que se reduziu seu belo oficial de mosqueteiros, não mais trepidou em ascender aos meus ignóbeis caprichos. Eu a conduzi até ali, propositadamente a título de visitá-lo, observando que sua relutância ameaçava prolongar-se. Para suavizar os sofrimentos do marido, furtando as torturas diárias que o extenuavam, a fim de conservar aquela vida que para ela era preciosa sobre todos os demais bens e a qual minha sanha assassina ameaçava exterminar, a infeliz esposa curvou-se ao algoz. Sacrificou-se para que de seu sacrifício resultasse a libertação, a vida do pai de seus filhos muito queridos. Apesar do meu despeito, exasperou-se com o triunfo, pois, mais do que nunca, reconheci-me execrado. Eu pretendi convencer Magda a associar-se para sempre ao meu destino, embora lhe concedendo o retorno ao esposo. Ela, porém, que se sacrificou às minhas exigências, tentando salvar-lhe a vida, não pôde ocultar o desprezo, o ódio que minha desgraçada pessoa lhe inspirava, o que finalmente me provocou o cansaço e a revolta. Detive-me então, exausto de lutar por um bem inatingível, e renunciei aos insensatos desejos que me dementavam. Mas ainda assim, sinistra vingança se produziu em meu cérebro, inspirado nos poderes do mal, a qual, realizada com o requinte da mais detestável atrocidade que pode
a fluir das profundezas de um coração tarjado de inveja, de despeito, de ciúme, de todos os vis testemunhos da inferioridade em que se reforça. Deu causa às desgraças que há 3 séculos perseguem meu espírito, como sombra sinistra de mim mesmo projetada sobre meu destino. Desgraças que os séculos futuros ainda contemplarão em seus dolorosos epílogos. Maria Magda me pediu a vida e a liberdade do marido e me comprometi a conceder. Porém, se esqueceu de me fazer prometer restituí-lo intacto, sem mutilações. Então fiz que vazassem seus olhos, perfurando-os com pontas de ferro incandescido, assim barbaramente desgraçando-o para sempre, lançando-o nas trevas do martírio inominável, sem me aperceber de que existia um Deus Todo-Poderoso a contemplar, do alto da sua justiça, o meu ato abominável que eu arquivei nos refolhos da minha consciência com reflexo no espelho, a fim de me acusar e de mim exigir inapelável resgate através dos séculos. Ou, ainda hoje, 3 séculos depois desses tristes fatos consumados, recordando tão tenebroso passado, fere cruciantemente a minha alma à visão da desgraçada esposa que, indo a meu convite, receber o pobre companheiro no pátio da prisão, ao constatar a extensão de minha perversidade, nada mais fez senão contemplar, surpreendida, para depois debulhar-se em pranto, prostrada de joelho diante do esposo cego, abraçando suas pernas vacilantes, beijando suas mãos com indescritível ternura, recebendo-o maltratado e inválido com inexcedível amor, enquanto entre risos chistosos eu caçoava. Concedi-lhe a vida e a liberdade do homem amado, Senhora, tal como constou no nosso ajuste. Não poderá negar a minha generosidade para com a noiva perjura de outro tempo, pois que, podendo agora matá-lo, deponho-o nos seus braços. Mas estava escrito, ou eu assim o quis, que Maria Magda continuaria galgando um calvário áspero e tempestuoso, irremediável para aquela desventurada existência. Jacinto de Ornella Ruiz, inconformado com a situação inesperada quanto deplorável, não desejando tornar-se um estorvo nefasto à vida de sua dedicada companheira, que passou a chefia do lar, desdobrou-se em atividades heróicas abandonadas pelos amigos, que temiam as suspeitas do mesmo tribunal que julgou seu marido, esquecida até mesmo por mim, que me desinteressei da sua posse, exausto das inúteis tentativas para me tornar amado. Já sinto que a ela própria, como aos filhos, desejou salvar da perseguição religiosa, que fatalmente se estenderia contra todos os da família, se suicidou 2 meses depois de obter a liberdade, auxiliado num gesto sinistro pelo próprio filho mais jovem, que na inocência dos seus 5 anos de idade, entregou ao pai o punhal por este solicitado discretamente, e o qual acionou encostando-o à garganta, enquanto a outra extremidade era apoiada sobre os rebordos de uma mesa, pondo assim termo à existência. Maria Magda voltou para a aldeia natal com os filhos, desolada e infeliz. Nunca mais, até o momento em que esboço essas páginas, pude vê-la ou dela obter notícias. E já se passaram 3 séculos. Oh, meu Deus! O arrependimento não tardou a iniciar vigorosa reação em meu amesquinhado ser. Nunca mais, desde então, tive tranquilidade sequer para conciliar o sono. Indescritível estado de superexcitação nervosa trazia-me invariavelmente atordoado e surpreendido, fazendo-me reconhecer a imagem de Jacinto de Ornelas, martirizado e cego,
por toda parte onde me encontrasse, como se houvesse estampado em minhas memórias indelevelmente. Posso mesmo assegurar que meu desejo de emenda teve início no momento justo em que, entregando Jacinto à sua mulher, a esta vi prostrar-se diante dele, cobrindo suas mãos de beijos e de lágrimas, como a testemunhar no ápice do infortúnio, não sei que sentimento sublime de amor e compaixão, que eu não estava à altura de compreender. Desse momento em diante, procurei evitar cumprir as tenebrosas ordens dos meus superiores, o que lentamente foi me induzindo à inobservância dos deveres à minha guarda confiados. Me fez cair de boas graças, em que até então vivia, e, mais tarde, me levou ao cárcere perpétuo. Da segunda metade do século XVII até agora, entrei a espiar, quer na terra como homem, ou no invisível como espírito, os crimes e perversidades cometidos sob a tutela do Santo Ofício. Arrependimento sincero e que eu garanto, meus amigos, existir inspirando todos os meus atos, tem me encorajado a enfrentar situações de todos os matizes do infortúnio, contando que a nódoa vexatória de me ter prevalecido do nome augusto do divino crucificado para a prática de ações criminosas venha a se apagar de minha consciência. Narrar o que têm sido tais lutas até hoje, as lágrimas que têm escaldado minha alma arrepesa e desolada, as insólitas investidas dos remorsos torturantes impostas pela consciência exacerbada, enfim, a série dos acontecimentos dramáticos que desde então me perseguem, seria tarefa cansativa, horripilante mesmo, a qual não me exporei. Aliás, se fariam necessários alguns volumes especiais para essa etapa. Até que, só então, na segunda metade do século XIX, eu me preparei para a última fase das expiações inalienáveis, a cegueira. Cumpria-me perder, de qualquer modo, a vista, impossibilitar-me por essa forma de garantir a própria subsistência, privar-me do trabalho honroso a fim de aceitar o auxílio, tanto mais vexatório e humilde para o desmedido orgulho que ainda não pude exterminar do meu caráter rebelde, quanto mais compassivo e terno fosse desbaratar ideais, desejos, ambições, contemplando ao mesmo tempo ruírem fragorosamente meus valores morais e intelectuais, minha posição social, para aceitar a escuridão inalterável com os meus olhos apagados para sempre. Mas também me cumpria fazê-lo resignado e dignamente, testemunhando pesares pelas selvagens ações contra o rival de outrora, como atestado respeito e provando íntimas homenagens àquele mesmo Jesus cuja memória foi por mim ultrajada tantas vezes. Todos vocês sabem da fraqueza que me assaltou ao me reconhecer cego. Não tive absolutamente forças para o terrível testemunho, na hora culminante da minha reabilitação. Ou a justiça imanente do Criador, que nos deixa entregues às próprias responsabilidades, a fim de que nos punamos ou nos glorifiquemos através do enredamento e sequência, fatídicos ou brilhantes, das ações que cometemos pelo desenrolar das sucessivas existências. O mesmo horror que Jacinto Ornella sentiu pela cegueira, eu também senti. 3 séculos depois, ao perceber que perdia a luz dos olhos, as atormentações morais, as angústias, as humilhações insofríveis, o desespero incontrolável, ao se ver à mercê das trevas e que levaram aquele desgraçado ao funesto erro do suicídio, também em meu ser se acumularam com tão dominadora efervescência que imitei o seu gesto, tornando-me em 1890 suicida como ele o foi em meados do século XVII. Isso tudo foi acontecido assim,
certo, errado ou indiscutível. Assim foi que aconteceu. E tal como foi, é que me cumpriria relatar. Da tessitura desse enredo pavoroso, se compreenderá que a suprema lei do Criador me imporia como expiação cometer um suicídio para sofrer suas consequências? Absolutamente não. A suprema lei, cujos dispositivos se firmaram na supremacia do amor, da fraternidade, do bem, da justiça, como do dever e de toda a esteira luminosa de suas gloriosas consequências, e que, ao mesmo tempo, previne contra todas as possibilidades de desarmonização e heterogeneidade, com suas sublimes vibrações, não estabeleceria como lei jamais a infração máxima por ela mesma condenada. O que se passou comigo foi o efeito lógico de uma causa por mim criada à reveria da lei soberana e harmoniosa que rege o universo. Com ela desarmonizado, enredando-me em complexos cada vez mais deprimentes através das escabrosidades perpetradas nos sucessivos ligamentos das existências corporais. Fatalmente chegaria ao desastre máximo, tal o bloco de rocha que, se precipitado do alto da montanha, rola rápido e inapelavelmente até o fundo do abismo. E a fatalidade é essa criação nossa, gerada dos nossos erros e inconsequências através das idades e do tempo. Que você me acredite ou não, leitor, não destruirá as leis da verdade palidamente expostas nessas páginas. A triste história da humanidade com seus carregamentos de desgraças, que tão bem você conhece. Aí está, diariamente afirmando exemplos idênticos ao que acabo de apresentar. E assim ele termina o capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.